Bem-vindo ou bem-vinda ao nosso vídeo de apresentação do trabalho de Projeto Integrador de Licenciatura em Letras 2023. O trabalho a seguir foi realizado por Cristina Haraguchi e Juliana Domingos e tem como título Defasagem da Aprendizagem Pós-Pandemia. O título-tema foi escolhido para ser no contexto da pandemia de Covid-19. Queríamos pesquisar os impactos causados pela pandemia nos jovens estudantes, já que toda a sociedade foi impactada como um todo, né, no sentido econômico, no sentido educacional, no emocional, e a instituição escolar não ficou fora disso. Os jovens hoje em dia estão cada vez mais ansiosos, depressivos e até mesmo antissociais por causa disso. Sendo assim, as instituições, elas foram expostas ao ensino remoto, né? O que é diferente de um sistema EAD. O ensino remoto para Santana e Borges revela como de fato sendo uma forma de ensino que não abarca de modo correto a completude do que é o ensinar, ou seja, descarta os elementos fundamentais da aprendizagem, reduzindo a educação apenas à realização de atividades remotas. Nossa pesquisa teve como base a Escola Estadual Pedro Malozzi, localizada em Mogi das Cruzes, São Paulo. Bom, para Vygotsky, o aprendizado ocorre antes da criança ser inserida na escola, mas é na escola que a criança irá vivenciar e associar suas ações à concepção de mundo em que ela está inserida. Ele estuda o aprendizado em diferentes contextos, mas é que na escola os ensinamentos eles são sistematizados e que ao pouco isso vai se passar ao senso comum. Ou seja, esse aprendizado vai fazer parte do aluno, né, dessa criança. Agora, voltando ao contexto da pandemia, né? Como as crianças aprenderam durante a pandemia? Quais foram as dificuldades nesse período? A gente sabe, né, que teve um ensino remoto e que tem uma diferença, né, porque tem esse caráter emergencial, então não é algo realmente preparado. Todas as atividades, elas têm que passar pela tecnologia, então como se a gente tivesse a tecnologia no centro de tudo, né? Foi observado na escola escolhida que ainda há esse apego ao tecnológico, ainda há as relações sociais que estão um pouco corrompidas, a timidez extrema, a insegurança das crianças ao falar. Por isso é importante que a escola mostre esse apoio ao aluno. Então, o nosso trabalho tem como objetivo isso, tem como objetivo também, né, averiguar todas as possíveis causas dessa defasagem da aprendizagem, esse atraso, e tem como coleta de dados a pesquisa estruturada, né? Através da metodologia Ouvir, Criar e Implementar, começamos este trabalho escolhendo uma escola em nossa região para podermos ouvir os problemas e as dificuldades dos alunos, para depois criar e implementar soluções junto a toda a equipe escolar. Primeiro realizamos o questionário com os docentes, fizemos muitas perguntas, né, sobre o ensino remoto, sobre a pandemia, sobre como eles se sentiram, sobre como eles acham que os alunos absorveram as aulas, né, se eles aprenderam de fato, se eles acham que, enfim, o que poderia ter acontecido, o que não aconteceu nesse período, se tiveram ajuda. E, enfim, todas as nuances. Bom, aí tivemos a ideia de criar uma palestra, né, com a escola para conversar com os alunos. Chamamos um psicólogo e ele vai formar a aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa, ou seja, as diferenças dessas duas aprendizagens, de Ausubel, e também sobre as obras de Vygotsky, também sobre os trabalhos dele sobre a aprendizagem, sobre aprendizado em diferentes idades. No dia da palestra, no dia 22 de maio de 2023, numa segunda-feira, o psicólogo foi conversar com os alunos, gravamos tudo também. Ele começou primeiro tentando atrair os alunos para uma conversa em relação ao Enem, quais são os anseios em relação ao Enem, quais são as dificuldades que eles têm mais dificuldade, e depois falar sobre os sentimentos, os pensamentos, em como isso afeta a aprendizagem e em como a pandemia nos afetou individualmente como ser humano.
Eu não sei vocês, mas depois da pandemia eu fiquei muito ansioso. Sério, a minha ansiedade aumentou muito. Por quê? Porque depois da pandemia eu não sabia mais falar com as pessoas direito. Eu acho que dá pra ver que eu até sei falar bem, assim, de um modo geral. Contudo, depois da pandemia eu ficava tremendo na frente de um público. Eu fui pro shopping, a primeira vez que eu fui pro shopping depois da pandemia, eu tive falta de ar, gente. Isso era muito louco. É isso que eu estou ensinando hoje para vocês. Faz algum sentido? É meio estranho, eu sei, mas vai fazer sentido. Por exemplo, qual é a matéria que vocês têm mais dificuldade aqui? Matemática. Fora a matemática, qual outra? Português? E física. Entende? Caramba, é muito diferente da minha época. Na minha época tinha. Mas vocês percebem que as áreas mais de ciências exatas que vocês têm dificuldade? Que não é uma área de humanas, assim, tipo história, artes, essas coisas é fácil, né? O difícil é guardar essas informações abstratas. E existe um motivo para isso. E é disso que eu queria falar hoje. Mas antes disso, vamos falar do Enem. Como vocês se sentem em relação ao Enem? Isso causa para vocês angústia? Alguém já fez Enem? Como foi a experiência? Como que foi para você fazer? Foi bem legal, tipo, é um negócio totalmente diferente, ambiente diferente, pessoas de todo tipo, todo jeito. Você achou legal? Eu gostei, é uma pressão muito grande. Exatamente. Como resultado, nós tivemos que os alunos gostaram muito, né, dessa roda de conversa, os docentes também, toda a equipe escolar também, né, a coordenação também gostou. Os alunos participaram bastante também, eles sentiram esse acolhimento, né, em relação a esse período que foi difícil e a todos os anseios que eles têm. E além do nosso trabalho, essas rodas de conversa irão continuar na escola, então não é algo que vai parar por aqui, é algo que nós vamos dar continuação. E é isso, obrigada por assistir até aqui.